Num tempo onde os faraós ainda tremiam diante das forças do além, 5 entidades governavam o destino dos vivos e dos mortos. Neste episódio, desenterraremos os segredos do deus Ra, o olho flamejante do Egito. Prepare-se para adentrar a escuridão do Nilo e descobrir verdades que nem os sacerdotes ousavam revelar. Episódio 1. Ra, o olho flamejante do Egito. Num tempo em que o próprio sol era temido, antes mesmo dos deuses caminharem pela terra, nas profundezas do caos primordial, emergiu uma luz ardente, um olho flamejante que tudo via. Seu nome era Ra. O primeiro som, o primeiro sopro, o primeiro Deus, criador dos céus, da terra e do próprio tempo. Segundo os mitos mais antigos da cidade sagrada de Heliópolis, no começo, existia apenas o caos, um oceano infinito e escuro chamado Num. E então, o nada fez surgir o tudo. De Num ergue-se uma colina, e sobre ela nasce Ra, em sua forma primordial. Khepri, o escaravelho do nascer do sol. Ra não nasceu, ele emergiu como essência pura, e com seu poder, nomeou tudo ao seu redor. Com um grito sagrado, ele criou Shu, o ar, e Tefnut, a umidade. Desses surgiriam os demais deuses: Geb, a terra; Nut, o céu; e, por fim, a linhagem divina que culminaria em Osíris, Ísis, Sete e Horus. Mas Ra era maior do que eles, pois Ra era o próprio sol. Ra reinou a terra como um deus encarnado, um rei divino entre os homens. E durante essa era dourada, conhecida como o tempo de Ra, o mundo vivia em equilíbrio, mas os homens começaram a se rebelar. Ra, então velho e enfraquecido, ouviu seus sussurros de rebelião, e foi nesse momento que ele despiu sua compaixão, despertou o terror adormecido e lançou sobre a humanidade o seu olho flamejante. Sekhmet, a deusa leoa da destruição. Sekhmet banhou os campos com sangue, fez rios de homens e quase extinguiu toda a humanidade. Ra, ao ver o horror de sua criação, se arrependeu e, para detê-la, embebedou Sekhmet com vinho tinto disfarçado de sangue. Foi assim que ela adormeceu e se transformou em Hathor, deusa da alegria e do amor. Mas a lição ficou: o sol pode aquecer ou consumir tudo. Com o tempo, Ra deixou de reinar diretamente, retirou-se para os céus e começou sua jornada eterna. Durante o dia, ele viajava pelos céus em sua barca solar, a barca de milhões de anos, trazendo luz e calor ao mundo. Mas quando o crepúsculo caía, o verdadeiro terror começava. Ao entardecer, Ra mergulhava nas entranhas da terra. Entrava no Duat, o reino dos mortos. Ali, ele assumia sua forma noturna, Atum, o sol poente. E durante 12 horas, enfrentava monstros, armadilhas e horrores até encarar seu maior inimigo, Apófis, a serpente do caos. Todas as noites, essa entidade tentava devorar a barca de Ra. E todas as noites, o deus precisava vencê-la para que o sol pudesse nascer novamente. Esse ciclo, nascer, morrer e renascer, era mais do que um mito. Era o coração da espiritualidade egípcia. Mas nem mesmo os deuses estão acima da astúcia. E foi uma deusa que desafiou Ra como nenhum outro ser ousou, senhora da magia. Ela queria algo impensável, algo proibido, o nome secreto de Ra. Na crença egípcia, conhecer o verdadeiro nome de um ser é possuir poder total sobre ele. Ísis criou uma serpente com a própria saliva de Ra, e a criatura o picou com veneno divino. Nem mesmo Ra, criador de tudo, podia se curar. Contorcendo-se em dor, ele suplicou por ajuda, e Ísis o ajudou. Mas apenas quando ele revelou seu nome secreto. A partir desse dia, Ra nunca mais foi o mesmo, e Ísis se tornou a deusa mais poderosa do Egito. Apesar de tantas traições e batalhas, o culto de Ra nunca enfraqueceu. Pelo contrário, durante o Império Antigo, que é dos 686 do 1181 a.C., os faraós se proclamavam filhos de Ra.
Seu nome era incluído nos títulos reais e a cidade de Heliópolis se tornou o centro do culto solar. Ali, um obelisco gigante captava os primeiros raios da manhã e os sacerdotes entoavam hinos por horas. Muitos desses hinos sobreviveram, gravados nas paredes das pirâmides de Saqqara. Também era invocado em rituais funerários, pois sua travessia pelo submundo simbolizava a jornada do morto rumo à vida eterna. No Império Médio, e principalmente no Império Novo, CPI 550, 1070 a.C., Ra se funde com outra divindade, Amon, deus oculto de Tebas. Essa fusão deu origem ao ser mais poderoso do panteão egípcio, Amon-Ra. Ele não era mais apenas o Sol. Era o deus supremo do universo visível e invisível. Seu templo em Karnak tornou-se o maior centro religioso do mundo antigo. Os sacerdotes de Amon-Ra chegaram a rivalizar com os próprios faraós. Controlavam terras, riquezas e exércitos. E quem ousava desafiá-los desaparecia nas areias do tempo. Mas nem todos aceitavam o domínio do sol. Durante o reinado do faraó Akenaton, um cisma religioso abalou o Egito. Akenaton aboliu o culto a Amon-Ra e instaurou a adoração exclusiva de Aton, o disco solar. Um sol sem rosto, sem mito, sem magia. Foi o primeiro movimento monoteísta registrado na história. E Ra desapareceu dos templos. Mas após a morte de Akenaton, tudo voltou ao normal. E o culto de Ra ressurgiu mais forte. Com o passar dos séculos, o Egito foi invadido por persas, gregos e romanos. E o culto solar foi sendo absorvido. Ra foi associado a Hélios, o deus grego do sol, e depois a Apolo, grego do sol, e depois a Apolo, mas a essência, o arquétipo do deus solar, aquele que vê tudo, que renasce das trevas, que carrega o fogo da criação. Esse sobreviveu. Hoje, milhares de anos depois, seus símbolos ainda estão entre nós. O obelisco, símbolo solar, adorna praças na Europa e nos Ilhéus. O olho de Ra está tatuado em peles pelo mundo inteiro, e seu nome ainda ecoa em grimórios de magia oculta. Ra nunca desapareceu, apenas se escondeu nas sombras, aguardando o momento certo de retornar.